Uma outra questão que a gente precisa refletir é por que que o Brasil é tão desigual. Porque a simples explicação, né, o Brasil é uma sociedade capitalista e o capitalismo produz desigualdade. É verdade. O Brasil é uma sociedade capitalista, né, o capitalismo produz desigualdade, né, só que o capitalismo ele não produz desigualdade só entre as classes sociais. O capitalismo também produz desigualdade, né, entre os países, entre as regiões do planeta, até mesmo nos territórios, né, das cidades, nas regiões dos países. Né? O capitalismo produz e reproduz desigualdade permanentemente, né? E, inclusive, em função dessa característica de produtor permanente de desigualdade, né, que o capitalismo, na sua violência simbólica, né, sempre recruta formas específicas de opressão, né, que servem tanto para legitimar a desigualdade, né, mas também servem para mascarar, né, para eclipsar a natureza fundamental da produção da desigualdade de classes na sociedade capitalista. Né? Então, o racismo, o machismo, né, a homofobia, sempre recrutados, né? E por isso que eles não desaparecem, né? Eles não desaparecem, não é porque ideias ruins simplesmente tendem a persistir por si, né? Mas eles desaparecem, né? Eles não desaparecem, né? Porque o capitalismo tem essa natureza de reprodutora da desigualdade, né? E, na sua violência simbólica, né? Ele recruta as mais diversas formas de legitimação da desigualdade. Né? Inclusive, vão sofisticando, né, essas formas de legitimação da desigualdade, né? Conforme, inclusive, essas formas vão sendo questionadas, né, e colocadas por terra. Caiu um negócio aqui, eu tomei um susto. Né? Mas a gente, entendendo, né, que o capitalismo sempre produz desigualdade, né, que essas desigualdades são também desigualdades entre países, né? Quando a gente olha para a história do capitalismo, a gente percebe, né, que o capitalismo ele tem, né, um núcleo rico, né, central, que é herdeiro, né, são os países que impulsionaram, né, a construção, a hegemonia do capitalismo, países, né, que desenvolveram revoluções burguesas, né, que mudaram, né, destruíram o antigo regime que era baseado na propriedade rural, instituíram uma hegemonia no primeiro momento do capital industrial, né, e que hoje e bancário, que hoje já se transformou na hegemonia do capital financeiro, né? Claro que no pré-capitalismo, o capital comercial, né, dominando ali o período das navegações, no início da colonização e tal. Então, e a história do capitalismo mostra para a gente que outros países formam a periferia do capitalismo. Né? Nesses países, como no Brasil, né, nunca se efetivou concretamente, né, uma revolução burguesa. Né? A economia nunca foi hegemonizada, né, pelo capital industrial e pelo capital bancário. Né? Hoje ela é também hegemonizada pelo capital financeiro, né? Mas o poder, né, da propriedade rural, dos proprietários rurais, né, dos antigos donos da terra, né, e uma hegemonia, né,
nossa inserção na economia internacional a partir, né, da exportação de commodities, de matérias-primas, né, é uma característica dos países periféricos. Então, essa desigualdade, né, entre os países que se desenvolveram num capitalismo, né, pleno, vamos dizer assim, e os países que se desenvolveram nesse capitalismo periférico, né, nesse capitalismo que nunca produziu, né, vamos dizer assim, essa passagem, né, como se fossem etapas. Né? Inclusive, esse foi um problema do pensamento da esquerda brasileira durante muito tempo, e ainda é, né, de pensar isso de maneira etapista. Né? Porque, então, né, se você tem os países ricos, desenvolvidos, né, fizeram uma revolução burguesa, entraram plenamente no mundo desenvolvido capitalista, o que o Brasil precisa fazer? O Brasil precisa fazer essa revolução burguesa. Né? Só que esse desenvolvimento, assim, dos países ricos e dos países periféricos, ele é o desenvolvimento do sistema capitalista. Né? Não são etapas diferentes, né, que cada país realizou, né, e que é possível aos países que não realizaram, né, as primeiras etapas no tempo certo realizarem agora. Né? E a esquerda, durante muito tempo, teve como projeto político, né, pensando, bom, para ter o socialismo, primeiro precisa ter o capitalismo. Então, como não tem capitalismo no Brasil, a gente precisa desenvolver, né, o capitalismo para depois poder construir o socialismo. Na verdade, a reflexão principal, né, que eu queria destacar nesse ponto, né, é a necessária, né, relação entre periferia do capitalismo e desigualdade. Estando na periferia do capitalismo, né, nós vivemos necessariamente numa sociedade extremamente desigual. Destacar, né, que não é possível a gente fazer, né, essa passagem da periferia do capitalismo para o centro do capitalismo. Né? E por isso que os projetos políticos da esquerda, né, etapistas ou reformistas, né, ou aqueles que pensam, né, vamos desenvolver o capitalismo no Brasil para depois chegar no socialismo, né, eles não podem se realizar, né, porque não é uma etapa, né, é uma condição da nossa inserção no capitalismo internacional, como também, né, é impossível a gente trazer, né, o estado de bem-estar social, o melhor da qualidade de vida do sistema capitalista dos países do primeiro mundo, né, para a periferia do capitalismo, né, porque os estados da periferia do capitalismo não têm, em função do PIB per capita baixíssimo, né, desses países, realmente não têm condições de financiar o estado do bem-estar social, né, estando na periferia do capitalismo. Né? Então, a desigualdade, né, estando condicionada, né, por essa condição de periferia do capitalismo, a desigualdade, né, estando relacionada tão diretamente, né, à questão da necessidade de uma dominação tão violenta, né, coloca necessariamente, né, o debate sobre a saída do país, né, da condição de periferia do capitalismo, né, como pré-condição para a gente poder, né, ter uma outra lógica no Estado brasileiro. Então, a gente precisa, né, mesmo que seja difícil fazer esse debate, até porque é um debate, de certa maneira, interditado, porque o que vale, né, o que vale hoje para a grande maioria da esquerda brasileira, né, é silenciar qualquer tipo de crítica e de reflexão mais profunda
né, que leve vamos dizer assim, a enfraquecer, né, essa lógica de que a prioridade é derrotar o Bolsonaro, né, mas a gente precisa, né, enfrentar o desafio, né, de discutir os limites programáticos, né, da esquerda brasileira para enfrentar o desafio da desigualdade, né, que, na minha opinião, é a condição fundamental para a gente enfrentar o desafio da violência na nossa sociedade.